Assistindo o vídeo de um vereador do Rio Grande do Sul, do PSOL, para variar, o PSOL tem esse dom, né, de colocar pessoas que a gente não sabe de onde tiram determinadas ideias. Mas assistindo isso, que o preocupante não é ele não. Do PSOL eu espero esse tipo de comentário translocado. Ele vai rebater uma outra vereadora e ele fala sobre a questão do hino, porque eles teriam ficado sentados, então ela considera que é falta de respeito, enfim. De qualquer maneira, é um hino e deveria ser respeitado. Em relação à Farroupilha, eu tenho inúmeras críticas, questão do movimento, enfim. Tem algumas coisas que eu poderia falar, mas não é o caso. A questão é respeito ao hino do Rio Grande do Sul, e esse vereador, ele diz que o hino é racista. E é aí que mora o problema. Inclusive, na fala dele, ele diz que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele estuda ou estudou, se formou, já considera que esse hino não deve ser aí, respeitado porque ele é racista. E a frase seria, eu vou até buscar aqui para me socorrer, a frase seria: povo que não tem virtude acaba por ser escravizado. E aí ele associa a escravidão a negro e povo que não tem virtude, então seria o negro e o texto é racista. Gente, em primeiro lugar, essa interpretação nem um aluno de ensino fundamental deveria ter. E se uma universidade federal faz isso, o nosso dinheiro está indo literalmente para o esgoto. Tá, a gente tem matemática queer na UFRJ, que é absurdo. Nós temos a UF dando diploma de formandes, que também é absurdo. Não adianta botar mais dinheiro na educação se você vai entregar um canudo escrito formandes, uma palavra que não existe. Não adianta botar mais dinheiro na educação para fazer matemática queer, ou fazer, convite para palestra para um único candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro dentro da universidade pública. Ou seja, é absurdo você ir totalmente contra o que é ciência, o que é comprovado, embora eles se dizem os cientistas e todo mundo é negacionista. Só que, vamos ser honestos, a ideologia de gênero tem muito menos sustentação que a Terra plana. Eu não sou um terraplanista. Tem muitas coisas que eu discordo da teoria, mas tem muito mais como você sustentar uma tese de que a Terra é plana do que uma ideologia de gênero. Porque não tem nada que se sustente a não ser vontade. Agora, vamos para a questão de uma universidade federal não conseguir interpretar uma frase como: o povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E não é conseguir interpretar, é interpretar de forma tendenciosa, usando uma estrutura e o nome que tem a Universidade Federal para dizer que isso é uma frase racista. Então quer dizer, todos os povos, só um povo foi escravo? A frase também pode ser racista quando ela fala do judeu, porque não deixa de ser xenofobia e tal. Então a frase também é xenofóbica. A frase também fala de N escravidões, o povo eslavo que foi escravizado. E eslavo foi escravo. Não estou falando de servos romanos, não. Porque tem uma grande diferença. Mas ainda assim era tratado como os escravos do Egito. É sério que quando o cara fala povo que não tem virtude acaba por ser escravo, o que ele quer dizer? E assim, eu não sou nem professor de literatura, mas isso é uma coisa que qualquer um tem que saber. É que um povo que deixa de ter suas virtudes, ou seja, abandona seus valores, ele acaba por ser escravo. É exatamente o que a esquerda tem feito com o povo brasileiro, fazendo com que o povo brasileiro seja materialista, se venda por qualquer coisa, que vote em troca de cesta básica, ou porque o artista é engraçado, um povo que valoriza qualquer coisa. É isso. Se você abrir mão dos seus valores, das suas virtudes, você vai acabar sendo escravo de alguém. É difícil entender isso. É complicado entender isso. Isso está falando de algum povo que já foi escravo? Não. Isso é um alerta. Isso é uma frase de alerta. Se você não tiver virtudes, você vai ser escravizado. Se o teu povo perder a moral, ele vai ser escravizado. Isso é um alerta. Mas, claro, a esquerda, ela vive da degradação moral. Então, para ela, uma frase dessa é extremamente ofensiva. Essa frase é ofensiva pela lógica da esquerda, para o marxismo cultural, que se alimenta da degradação moral, que quer ver as pessoas
entregue às drogas. Ele quer ver as pessoas totalmente degeneradas, no fundo do poço. Para eles, isso é ofensivo, porque você está falando para um povo, a melhor forma de se defender é ter virtude. É você dizer para um ser humano, mantenha a sua moral e você não vai ser escravo de outro. Para ele isso é ofensivo. É óbvio, ele é da esquerda. Para o pessoal isso é ofensivo. Eles querem pessoas que não sejam desprovidas de virtudes. Mas isso não tem nada a ver com as escravidões que já passaram. Isso é um alerta. Isso não tem sentido. Como é que uma universidade se presta um papel desse? E isso se o vereador estiver falando a verdade, claro. Eu não estou aqui dizendo que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem esse posicionamento. Estou dizendo que ele assim afirmou. Se for verdade, o dinheiro está indo para o lixo. Desculpa, o dinheiro do cidadão está indo para o lixo. É mais fácil você pegar o dinheiro do povo e jogar no ralo. Aquecer as pessoas queimando dinheiro, que pelo amor de Deus, isso é literalmente jogar fora. Porque isso não está falando de escravidão passada, isso está falando de manter-se moral, manter-se um povo virtuoso para que ele não seja jogado à escravidão. Até porque, mesmo na questão da escravidão negra, os povos lá lutaram contra. Alguns foram presos. E aí foram desprovidos dessa liberdade. Foi tirada a liberdade. Outros perderam guerras. Mas, por favor, falar que isso daí está falando da escravidão negra, pô, pelo amor de Deus, isso aí é uma questão de defender que um povo conserve suas virtudes. Só isso. É só isso.